Então, você está em reforma ortográfica, a gente vai dividir em duas partes, que a gente tem a parte de acentuação gráfica. Aí, o que vai acontecer com a parte de acentuação gráfica? Primeiro é o seguinte, não se usa mais o trema em palavras de origem portuguesa. Algumas palavras, por exemplo, espanholas mantiveram o trema, mileriano, né? Que aí cai na sua prova. Você tem que saber as palavras de origem o quê? Portuguesa. Então, o trema foi abolido. Qual foi a ideia de abolir o trema? Padronização dos grupos QE, QI, GUE, GUI. Então, você escrevia linguiça. E agora você escreve o quê? Linguiça do mesmo jeito, né? Só que sem trema. Ninguém usava isso aqui, gente. Estava totalmente em desuso. Tranquilo virou como? Tranquilo sem trema. Só. Então, não se usa mais o trema em palavras de origem o quê? Portuguesas. Primeira regra da reforma. Aí você está na segunda regra, que é a seguinte: não se acentuam mais as formas imperativas dos verbos averiguar, apaziguar, obliquar e arguir. Então, não se acentuam mais as formas imperativas dos verbos averiguar, apaziguar, obliquar e arguir. Elas eram acentuadas, mas a gente já não acentuava. Era assim, ó, apazigue o problema. A gente já fala errado. Agora, pelo menos, a gente só fala errado, não escreve. Porque agora a gente escreve sem o acento, né? Então, como é que vai ficar? Apazigue do mesmo jeito, só que sem acento. Pelo menos a gente não erra. A gente já fala apazigue. É ou não é? De uma maneira geral, acho que o povo fala apazigue. Então, apazigue. Separa, né? Apazigue. Averigue o que aconteceu. Isso aqui era assim, virou como? Averigue. O som não mudou, não. Nem a divisão. Averigue. A divisão continuou igual. Aí você está na 3, que é o seguinte. Não se acentuam as vogais. Essa daqui foi uma das mais legais. I e U. Só que é precedidas. Não se acentuam as vogais I e U precedidas de ditongo decrescente em palavras paroxítonas.
Imagina uma palavra tipo essa daqui, ó. Feiura. Ela tinha acento, não tinha? Feiura. A gente não acentuava? Aí a nossa justificativa era colocar acento porque na nossa cabeça era o quê? Hiato. Não é isso? Porque você fazia assim, ó. Feiura. Não é isso? Aí você via o U sozinho e falava assim, U sozinho, acentuado. Não é assim que a gente pensa? Viu? O sozinho pensa acentuado. Só que o que você aprendeu no outro bloco? Isso é 2, isso é 1. Então, isso aqui é o quê? Semivogal. E o U é o quê? Vogal, porque ele está sozinho. Então, se você tem semivogal com vogal, isso é hiato ou é falso hiato? Falso hiato. Então, é claro que esse acento não faz o menor o quê? Sentido. Né? Ele já estava errado. Então, a reforma foi só um pedido de desculpa. Tipo, alguém teve uma ideia de jirico de colocar um acento numa palavra que nem era hiato. Então, agora virou feiura menos feio. Então, acabaram com a feiura. A palavra perdeu o acento gráfico. Feiura. Continua dividindo. Feiura. Você continua dividindo, tá? Só que não tem acento porque é um caso de falso hiato. Beleza? Vamos supor que você tivesse aqui, ó, ainda dentro da regra 3. By, U, K. Todo mundo consegue ver que é vogal e semivogal? Então, se você tem vogal e semivogal, o que está acontecendo? Falso hiato. Baiuca deveria ter acento ou não? Não, não deveria. Então, você fez baiuca, sem acento mesmo. Aqui, ó. Bo, cai, u, vá, sem acento. Vogal, semivogal. Só que o mundo não é perfeito, né? Aí, em vez deles reformarem as palavras oxítonas de uma vez, não, vão deixar as oxítonas. Então, olha o que aconteceu. Pi, au, i, mesmo sendo vogal e o quê? Semivogal, manteve o acento gráfico. E isso aconteceu porque essa palavra era oxítona. E a reforma incidiu sobre palavras paroxítonas, tá? Então, eu tenho tui, ui, u. O que é que vai ser tu e u? Uma palavra de que tipo? Vogal, semivogal, vogal. Outra oxítona. Todo mundo consegue ter essa noçãozinha? Então, aqui, ó, a reforma incidiu sobre palavras paroxítonas. E essas duas palavras aqui, o que aconteceu com elas? Mantiveram o acento. Mesmo sendo um caso de falseato. Flávio, nesse caso, como é que fica a justificativa? Exceção, tá? Como outras palavras da língua. Gente, aqui é assim, ó. Por que que tem acento? Porque Deus quis. Porque se eu falar assim, oxítona terminada em i ou em u, morri. Não tem isso. Se eu falar hiato, morri dobrado. Então, não tem justificativa. Elas mantiveram o acento. E não tem justificativa, porque a exceção ela é isso mesmo. É aquilo que acontece quando não tem regra. Né? Então, exceções. Só tem que saber que tem acento, manter, pronto, acabou. Dificilmente queria, não, cai direto. Tem a prova da FUMAC, Piauí, Tuiuiu, só não cai a justificativa. Mas cai perguntando se tem acento. Cai direto, tá? Não, se caísse, eu preferiria arriscar no hiato do que na oxítona, tá? Vamos supor, caiu. Se perguntar assim, é igual saída ou é igual maracujá? É igual saída. Entre um e outro, eu vou no saída. Tá? Porque acontece em prova, tá, gente? Lembra que prova é imperfeita. Então, vamos supor, apareceu isso lá na prova. Perguntou assim, ó, Piauí é igual qual palavra? Saída ou você? Porque você é oxítona. Tá, se eu tivesse que escolher, eu vou marcar saída. Claro. Entenderam? Se perguntar assim, é igual a qual? Agora, se tivesse lá, Piauí é igual a qual palavra? Saída, você ou Tuiuiu? Tuiuiu. Não é? Tuiuiu é o nome de um passarinho. Que aí é exceção igual. Né? Todo mundo entendeu? Eu já vi essas duas aqui caírem na mesma questão.
Beleza? Então, isso é uma regra excepcional. Mantiveram o acento, pronto, acabou. Vamos fazer outra reforma daqui a uns 5 anos, movimentar o mercado editorial, né? Então, às vezes tem que vender uns livros, aí eles fazem isso, reforma tudo. Não, aqui tem um hiato. E aqui não tem. Nesse cantinho, eu não tô falando que é hiato, eu falei que não é. Eu falei que elas têm acento por exceção. Sim, sim. Se eu fosse escolher uma palavra que se aproxime, eu escolheria saída por causa do hiato. Mas assim, eu escolheria sabendo que essa é a exceção, é diferente daquela, mas por falta de opção, entendeu? Modelo igual é essa com essa. Aí eu tenho que escolher só se numa prova tivesse você e saída é a menos ruim. Isso. Beleza? Conseguiram pensar nisso aqui? Bom, aí eu tô na 4, que é assim, ó, não se acentuam mais os ditongos abertos de palavras o que, gente? Paroxítonas também. Então, não se acentuam mais os ditongos abertos de palavras o que? Paroxítonas. Então, basicamente, pode pegar daqui para cá. Ó. Não se acentuam mais os ditongos abertos de palavras paroxítonas. Então, perdeu o acento ideia, porque é paroxítona, não é? Plateia, assembleia. Eu gosto muito de copiar as palavras já dividindo, gente, porque vai forçando você a aprender a dividir certo. Tá? Mas eu vou te dar a divisão silábica amanhã também, mas de qualquer maneira vai entrando na sua cabeça. Né? Então, plateia, ideia, assembleia, heróico, tudo sem acento, né? E se a palavra fosse oxítona, tipo assim, ó, herói, ou monossílabo tônico, tipo céu, anéis, o que aconteceu? Constrói. O que aconteceu com essas? Não sofreram alteração. Então, herói, céu, anéis, constrói, mantiveram o acento gráfico. Por que elas mantiveram o acento gráfico? São oxítonas ou monossílabos tônicos. Então, herói, céu, anéis, constrói, oxítonas ou monossílabos tônicos. O que aconteceu com eles? Mantiveram o acento gráfico. Beleza? Aí você está na 5. Os hiatos formados por O ou E perderam o acento gráfico. Eles perderam o acento que eles nunca deveriam ter tido. Por que eles não deveriam ter tido? Eles são paroxítonas terminadas em O e em. E as paroxítonas terminadas em O e em não são o quê? Acentuadas. Então, quando você faz uma palavra tipo assim, ó, creem, enjoo, voo, sílaba tônica essa, elas nunca deveriam ter tido acento, porque elas são paroxítonas terminadas em O e em. Tem uma regrinha que a gente vai ver na aula de amanhã, mas que justifica boa parte da reforma. É assim, ó, não se acentuam, só para você já ir pensando nela, não se acentuam as paroxítonas terminadas em. Então, não se acentuam as paroxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de o quê? S. Beleza? Então, não se acentuam as paroxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, em I, E, N, S. Isso é o contrário da regra de
oxítono. Essa regra sempre existiu e ela foi um dos fundamentos para a reforma ortográfica. Quando você pensa na palavra ideia, que estava lá na outra regra, sem acento, olha o que acontece. Ideia não é uma paroxítona terminada em A? Não é, gente? Ela não deveria receber o quê? Acento. Tá vendo? Então, ela perdeu porque ela nunca deveria ter tido. A tentativa foi pegar palavras que estavam em casos especiais e transformar em regra geral, muito melhor. Dificultou ou facilitou o processo? Facilitou. Pode ficar tranquilo que a reforma é boa para sua vida. Então, aqui, ó, só foram mantidos os acentos diferenciais de, só dessas palavras, por, verbo, pôde, passado do verbo poder, né? Tem, vem, que são formas de plural, e o de forma substantivo, que é um caso como facultativo. Então, aqui, ó, só foram mantidos os acentos de por, verbo, pôde, tem, vem e forma, que é um caso basicamente facultativo, beleza? Os demais acentos diferenciais foram abolidos. Flávia, então eu acentuo para verbo? Sim ou não? Não. Ah, mas como é que eu vou fazer a diferenciação? Meu filho, você já diferenciava muito bem colher e colher e nunca precisou de acento. Verdade? Então, isso não faz a menor diferença. Então, você não vai acentuar para, você não vai acentuar pelo. Ah, mas como é que eu vou saber se é pelo de cabelo ou se é pelo de preposição? Viu o pelo dele no sofá. Viu o pelo dele no sofá, você pensou que era o quê? Cabelo, meu filho. Tem jeito de ser outra coisa, não? Não é isso? Fez isso pelo filho. Aí você pensou, fez isso cabelo filho? Pensou? Fez isso pelo filho, fez isso cabelo filho. Todo sentido, né? Contexto é totalmente suficiente para você o quê? Diferenciar. Não faz o menor sentido. Então, polo, não tem mais acento, e aí vai. E o problema, gente, é que se agora cair uma palavra dessa acentuada na sua prova, ela é considerada errada. Bom, tem uma regra 7 que eu nunca dava, até a FUMARC ter uma ideia de jirico de cobrar numa prova. Então, o que acontece? Essa regra 7, ela não está no nosso acordo ortográfico. Ela está no Tratado da Reforma, mas ela não está no nosso. Então, obviamente, eu não achei que seria o quê? Necessário trabalhá-la. Mas é uma regra simples e a partir do momento que caiu em prova, a gente também fala, não tem problema. Olha o que acontece. No português brasileiro, a gente escreve assim, ó, prêmio, tênue, não é assim? Cacofônica, não é assim? Tudo com o que, gente? Fechado, circunflexo, porque a gente fala fechado. No português de Portugal, não se escreve assim. No português de Portugal, essas vogais são lidas como abertas. Então, lá eles falam assim, ó, prêmio, tênue, cacofônicas. Então, basicamente, lá se fala aberto. Aí a reforma, percebendo que, se ela fosse padronizar este acento, ia mexer com um volume muito grande de palavras, ela resolveu ser um pouquinho mais inteligente. Falou assim, olha, vamos fazer o seguinte. Nas palavras em que a sílaba tônica estiver seguida de nasal, não é isso que está acontecendo? Ó? Sílaba tônica seguida de nasal. Tá vendo? Nas palavras em que a sílaba tônica estiver seguida de nasal, a acentuação respeitará a grafia de cada país. Então, no português brasileiro, para você não ter ideia de jirico de escrever na redação prêmio, é para você escrever assim, né? Então, acento que circunflexo.
porque respeitará a grafia de cada país. Flávia, então como é que a FUMARC conseguiu fazer isso? Sabe o que ela fez? Ela pegou um texto escrito no português de o quê? Portugal. Pôs na prova. Pode, não tem problema nenhum. Tinha a fonte e tal, dava para ver que o texto era de lá. Aí ela fez uma questão falando assim, ó, quais palavras do texto, uma alternativa de múltipla escolha, quais palavras do texto permitem ter certeza de que o texto não está no português brasileiro? Bastaria ser uma palavra que não está escrita do jeito que você o quê? Escreve. Então, lá tinha, por exemplo, facto, que estava no lugar de o quê? Fato, cacofônica, que estava escrita assim, ó, e mais uma outra que eu não me lembro. Então, eram as palavras que estavam escritas de maneira que desse para você perceber que não era português o quê? Brasileiro. A questão era até inteligente. E bastaria você marcar uma cuja grafia não coincidisse com o quê? A sua. Não é isso? Tem que ser uma grafia diferente. Era muito difícil a questão? Não, mas se você soubesse a regra, talvez facilitasse, né? Então, aqui, ó, sua observação é o seguinte. Notou aí? Sempre que a sílaba tônica... Então, sempre que a sílaba tônica de uma palavra vier seguida de som nasal, vírgula, acentuação. Então, sempre que a sílaba tônica vier seguida de o quê? Som nasal, vírgula. Beleza? Aí, qual palavra que eu falei? A acentuação deverá corresponder. Então, a acentuação deverá corresponder a, esse A ecrasiado, pronúncia de cada país. A acentuação deverá corresponder à pronúncia de cada país. Beleza? Então, no caso do português brasileiro, o que a gente vai usar? Circunflexo. E no português de Portugal, o que se usa? Agudo. Beleza? É caso facultativo? Não. É porque tem a ver com a pronúncia. Então, por isso que eu falei, eu não achei que ia FUMARC ia cobrar um trem desse, mas cobrou, não posso fazer nada. Beleza?